O título da pregação dessa noite é Fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para servir. E a gente serve de muitas formas. A gente serve dentro da nossa casa, a gente serve na congregação onde a gente congrega, a gente serve muitas vezes na empresa onde a gente trabalha, na faculdade, na escola, na rua. Mas ao mesmo tempo que Jesus ele nos chama de servos, ele também nos chama de amigos. Num primeiro momento parece ser estranho, como alguém pode ser servo e ao mesmo tempo ser amigo, porque quando a gente fala em servir, num primeiro momento na nossa mente vem alguém que seria um escravo. Sim ou não? Vem isso na mente de vocês também? Nessa noite, eu gostaria de explicar essas duas maneiras pelas quais somos chamados: servos e amigos. Na palavra de Deus, há diversos versículos que falam em que devemos servir e dar honra. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. Você quer abrir a sua Bíblia? Pode abrir já em Marcos, capítulo 10, versículo 42. Todos acharam? As folhas pararam de ser mexidas? Jesus ele diz assim: Jesus chamou e disse: você sabe que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Pula umas páginas para frente, no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pouquinho depois, em Filipenses. O apóstolo Paulo escreve uma carta para os Filipenses no capítulo 2, versículos 5 ao 8. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, e morte de cruz. Voltando a Gálatas de novo, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Um pouquinho antes, em Romanos, o apóstolo Paulo ele diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O próximo versículo, agora umas páginas antes, no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 27. Lucas escreve o seguinte: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como
o que serve. Umas páginas para frente, e nós vamos chegar em João 12, 26. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar vários versículos aonde o Senhor Jesus, aonde no tempo da lei, o próprio Deus pedia para que os homens que o seguissem, que o amassem, servissem ao seu próximo. Eu apenas peguei 7 versículos em sequência, 7 lugares diferentes na palavra de Deus onde fala sobre isso. Só para a gente ter uma ideia da importância de servirmos. Precisamos entender o que é servir, como é servir dessa maneira que o Senhor Jesus está nos pedindo. E eu quero falar hoje sobre o que ele pensa, como ele vê o que é servir, não como nós vimos o que é servir. Como assim? Porque muitas vezes nós temos a nossa opinião do que é servir. Minha opinião sobre servir é uma, mas a opinião do Joãozinho pode ser outra, a opinião da Mariazinha pode ser outra, mas qual é a opinião do Senhor Jesus em servir? E esse assunto a gente encontra no livro de Mateus. Se você abrir agora a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, você vai encontrar a maneira que Jesus deseja pela qual cada um de nós venha a servir. Abre a tua Bíblia em Mateus 25, ou pode acompanhar no telão. No capítulo 25, versículo 31 ao 46. Um pouquinho antes disso, o Senhor Jesus está contando a parábola das moedas. O Senhor Jesus está contando a parábola das 10 virgens. E é o Senhor Jesus, depois que conta essas 2 parábolas, ele fala isso. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier, em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome, e vocês deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me visitaram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, a mim também deixaram de fazê-lo.
e esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O interessante é que o Senhor Jesus nos chama para ser seus servos, para servir, para amar, para cuidar. E a palavra, o subtítulo desse texto que nós lemos é o julgamento final. No julgamento final, o Senhor Jesus, Ele vai nos questionar: por que deixamos de fazer? Quando deixamos de servir o nosso próximo em algo, em uma necessidade, deixamos de servir ao Senhor, é exatamente isso que Ele diz. No julgamento final, a pergunta que Ele vai nos fazer será: como servimos? De que maneira servimos? E quando eu falo em necessidade, pode a primeira coisa vir na nossa mente: pessoas com falta de pão, falta de roupa, pessoas com... Não sei, o que vem na sua mente? Alguém quer dizer? O que vem na sua mente quando fala uma pessoa necessitada? Alguém gostaria de colaborar? O que vem na sua mente? Ninguém? Na minha mente, a primeira coisa que vem é uma pessoa com qualquer necessidade, sei lá, pão, água, roupa. Mas tem pessoas que o problema delas é tão grande que ela não consegue adquirir roupa, ela não consegue adquirir, vamos dizer, a comida não é porque ela não quer, é porque ela não sabe como. E eu vou dizer mais, eu tenho amigos, irmãos em Cristo, que estão em outros países, em outras nações, e alguns até aqui no Brasil, e estão em lugares onde eles precisam ensinar as pessoas a fazer algo para poder ter uma renda, porque elas não sabem trabalhar. Um exemplo, o Silmar esteve aqui o ano passado. Quem lembra do Silmar? Pois é, ele foi para a África, ele chegou lá e viu que a necessidade das pessoas era comida. Mas ele sabia que se ele desse, ele não ia ter condição de dar comida para toda aquela população, porque era muita gente. Mas ele sabia fazer uma coisa, ele sabia plantar. E o que ele resolveu fazer? Bom, sei plantar. Vou ensinar esse povo a plantar. Pegou sementes, preparou a terra, preparou água para regar aquela terra, plantou as sementes, ensinou o povo a plantar, a regar, a criar estufas, e assim aquela população começou a ter comida. Porque às vezes servir não é dar algo pronto. Às vezes servir é tu ensinar aquela pessoa a fazer algo. Porque se toda vez que eu servir eu só oferecer algo e não oferecer uma habilidade, um preparo para aquela pessoa, eu vou tornar aquela pessoa dependente de mim. E eu não tenho que ensinar alguém a ser dependente de mim, eu tenho que ensinar essa pessoa a ser dependente de Jesus. Por isso que nós precisamos, como filhos de Deus, ter essa habilidade de olhar para a situação e ver qual é a real necessidade daquela pessoa. Porque a necessidade aparente pode ser uma, mas quando tu vai conversar com aquela pessoa, tu vai ver que a necessidade real dela é uma outra necessidade. E nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a trabalhar isso. Porque nós temos um papel fundamental na nossa sociedade. Nós temos um papel extremamente importante dentro da nossa sociedade. Não pense você, semana que vem vai ser 7 de outubro, vai ter eleição. Não importa quem vai ganhar. O que ganhar lá não vai ser o salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Ele pode ser um bom presidente quem entrar. Pode ser um mau presidente se ele entrar. Mas nós, como população brasileira, como filhos de Deus, precisamos ter uma posição correta de fazermos o que é certo diante de Deus e diante dos homens.
Eu não vou dizer que vou votar no A, do B ou no C, porque não vai fazer diferença nenhuma. Se a população não tomar uma postura, pode ser o melhor presidente do mundo. A palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não cujo o Deus do presidente é o Senhor. Nós, como igreja, como nação, precisamos nos arrepender de deixarmos de fazer aquilo que está na nossa frente, de fazer aquilo que Jesus mandou nós fazermos, porque às vezes nós temos oportunidades e nós não realizamos. Porque Jesus, Ele não chama nós apenas de servo, mas chama nós de amigo. Esse é o próximo passo que nós precisamos entender. Abra a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 15, no versículo 1. Então, João capítulo 15, versículo 1 ao 16, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Não nos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de Deus Pai, lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e dar fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedir em meu nome. O Senhor Jesus, nesse capítulo 15 de João, ele coloca muitas informações. E uma dessas informações é: não chamo vocês mais apenas de servos, mas de amigos. Todos nós fomos chamados para servir. Todos nós, sem exceção. Mas o servo, ele não tem a real condição de compreender o que o seu senhor quer. O servo, muitas vezes, ele não consegue entender qual é o propósito do seu senhor. E se nós formos olhar numa empresa, muitas vezes um funcionário da mesma forma. Um encarregado pede para um funcionário tomar uma posição, fazer algo, e aquela tarefa não é executada da maneira correta, porque aquela pessoa não compreendeu a maneira que deveria de executar. E o Senhor Jesus, Ele está nos dizendo, em primeiro lugar, que Ele não chama mais nós de servos. Ele sim chama nós para servir, mas Ele não chama mais nós de servos, mas sim de amigos. Porque
Porque nós, a partir de agora, a partir do momento que nós compreendemos a caminhada de fé, nós entendemos qual é o real propósito dele. Nós entendemos qual é a nossa missão. Nós entendemos por que estamos aqui na terra. Nós não agimos mais de qualquer maneira com as coisas do Senhor. Nós não servimos as pessoas de qualquer maneira. Nós começamos a servir de uma maneira aonde essa pessoa possa crescer, aonde essa pessoa possa frutificar. Porque a palavra de Deus diz ali em João também, que Ele nos chamou para dar o quê? Frutos, e frutos que venham permanecer. E como eu vou dar frutos se eu não sei servir da maneira correta? Quando eu servir, as pessoas têm que olhar para mim e dizer assim, eu quero servir como aquela pessoa. Eu quero realizar obras como aquela pessoa está fazendo. E cada um de nós aqui dentro deste local tem uma área da sua vida que tenha mais habilidade para servir. Uns vão servir numa área, outros vão servir em outras, outros vão servir em outras, outros vão servir em outras, outras vão servir em várias. A questão não é em quais áreas que eu vou servir. A questão é como eu vou usar da minha habilidade para servir da melhor maneira. Quando eu penso dessa forma, eu estou pensando não como um servo apenas, mas eu estou pensando como um amigo do Senhor Jesus. Eu entendo o reino de Deus, como fala no Divina Expedição. Eu entendo não o pequeno mundo, mas o grande mundo, o grande propósito. E eu começo a viver as coisas do grande propósito. E eu começo a trabalhar em favor desse grande propósito. E eu começo a caminhar, porque a palavra de Deus também diz ali em João, para que a minha alegria esteja em vós. Muitas vezes a gente está na casa do Senhor e está triste, está cabisbaixo. Às vezes não é por causa que a gente está passando por alguma dificuldade, por um momento triste. Às vezes é porque a gente não está servindo. A gente não está dando o nosso melhor, a gente não está olhando para a situação do lado, a gente está olhando apenas para nós. E dizendo assim, pois é. Mas quando tu olha para o lado, e tu vê algo que tu pode fazer, e tu começa a servir, as coisas começam a mudar. Eu garanto para vocês, que tem missionários que estão em países com dificuldades tremendas. Tem missionários que estão em lugares terríveis. Tem missionários que estão em países onde tem guerra. E eu garanto para vocês que muitos desses missionários, se tu fosse lá perguntar assim, para ele, eu gostaria de trocar a tua vida pela minha, eles te responderiam que não. Alguém aqui está no meio da guerra? Tem alguém aqui? Não? Só para a gente entender. E muitas vezes nós estamos realizando algo dentro da casa do Senhor, às vezes no nosso trabalho, e às vezes a gente não entende que a gente está servindo. Esses dias eu estava conversando com um menino e perguntando para ele algumas coisas. Ele tem entre 18 e 25 anos, não lembro a idade dele exata. E ele disse, eu perguntei para ele, cara, tu tem servido ao Senhor? Ele disse para mim, não. Daí eu disse para ele, como assim não, cara? Isso. Pois é, cara, nunca pensei nisso. Como servir ao Senhor. Se ele nunca pensou naquilo como servir ao Senhor, quer dizer que talvez ele nunca fez da melhor maneira possível. E a minha pergunta para ti nessa noite é, o que você tem feito? Você tem feito com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, sabendo que Deus tem olhado para aquilo ali. Tu tem feito com todo o teu coração, sabendo que Deus se agrada do que tu estás fazendo. Tu tem realizado essa obra pensando assim, eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo para o meu melhor amigo. Eu estou fazendo isso para Jesus.
Porque quando a gente ajuda um amigo da gente, pode ser até mudança. A gente ajuda, não ajuda? Sim ou não? Coisa mais linda é fazer mudança. 3º, 4º andar, sem elevador, coisa mais linda. Eu não é? Quem concorda comigo? Mas se teu amigo te pedir, tu vai ajudar ou não vai? Barbaridade. Sim ou não? E não me convencer. Tomara que eu nunca precise morar no 3º ou 4º andar. Mas é assim. É ou não é verdade? Quando nós temos um amigo, nós queremos ajudar ele de alguma forma. Muitas vezes tem amigo da gente que acaba não agindo da melhor forma com a gente, mas a gente dá o nosso melhor, às vezes a gente fica triste. Mas nós não estamos fazendo amigo. Ele diz aqui, ó, que o Pai vai nos recompensar por aquilo que nós fizermos. Deixa eu só achar aqui nessa parte, ó. Ali se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Nós estamos falando de algo que é eterno, de algo que não vai se terminar. Talvez tu já ajudou um amigo e tu sabe que tu jamais vai poder contar com ele. Mas esse amigo que nós estamos ajudando, ele está preparando algo maior para nós. Ele está preparando algo maior e melhor para cada um de nós. Nós precisamos viver de uma maneira a qual nós venhamos agradar o coração dele. Viver como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, não está ali no slide, mas diz assim, capítulo 2, versículo 14, se eu não me engano, e 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos procurar nos apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Quem é o obreiro? Aquele que faz o quê? A obra, aquele que serve. Como é que nós vamos saber se nós estamos sendo aprovados ou não estamos sendo aprovados pelo Senhor? Pela maneira que nós estamos servindo. O Tiago, ele diz que se nós fizemos algo e isso que nós estamos fazendo nos condena, nós mesmos estamos condenando, fazendo aquilo, nós já estamos fazendo errado. Então, quando eu sirvo ao Senhor, eu tenho que fazer algo realmente de excelência. Nessas últimas semanas, nós temos ido a algumas escolas para dar treinamentos e tem sido muito legal. Ver a maneira que as crianças ficam felizes de estar aprendendo. Tem muitos adolescentes que estão indo conosco. Mas o mais legal não é ver eles aprendendo a tocar instrumentos. O mais legal é ver eles aprendendo a ter disciplina para poder pegar um instrumento. Porque muitas vezes não aprenderam isso. Se tu entrar dentro de uma escola, muitas vezes os alunos não têm disciplina. Porque eles não aprenderam isso em casa. Eles sentam numa cadeira e parece que está sentando um elefante na cadeira quando é uma criança que tem 30 quilos. E ensinar essas coisas básicas para eles, que eles talvez não aprenderam em casa, às vezes seja a coisa mais difícil que possa ser para eles aprender. Mas é um trabalho que a gente precisa fazer. E o professor dentro da sala de aula, ele não vai ter tempo para isso, eu sei disso muito bem. Mas eu estou lá. E eu posso ajudar a ensinar. E eu pergunto para você, o que você pode estar fazendo? Às vezes são coisas simples. São coisas bem básicas. Mas essas coisas básicas, faça. Às vezes é uma pessoa que não sabe ir até o INSS, não sabe ir até marcar uma consulta. Às vezes é uma pessoa que não sabe dos direitos dela e você sabe quais os direitos que ela tem.
Às vezes é uma pessoa que não sabe os deveres dela, e você sabe quais os deveres que ela deve de ter, e você pode falar para ela: é o teu dever fazer isso. Isso é servir. São essas coisas simples. Eu gostaria que você ficasse de pé. E como amigo de Deus nessa noite, eu quero te convidar a fazer algo. Se você ainda não tem essa noção, essa ciência de que você foi chamado para servir, eu quero te convidar nessa noite a pensar sobre esse assunto, a refletir sobre esse assunto, a observar na tua vida para ver habilidades que Deus deu para você, que você pode estar usando para isso. Agora, se você já tem servido, se você já tem se dedicado à obra do Senhor, eu quero te pedir para que tu permaneça servindo. Não desanime. Eu sei que tem momentos da vida da gente que é difícil. E quando eu falo não desanime, não estou dizendo assim, amado, não saia jamais dessa área que tu está servindo, porque tu pode servir em outras áreas. Mas se tu for sair, passa o bastão para a próxima pessoa. Deixe que outra pessoa dê continuidade àquilo que você está fazendo. Mas não deixe de servir. Porque, eu vou ser bem sincero, eu já servi em várias áreas. Mas com o decorrer da minha caminhada de fé, eu fui servindo em outras áreas, eu fui servindo em outras áreas, eu fui servindo em outras áreas. E eu fico muito feliz quando eu posso voltar naqueles outros lugares onde eu estava servindo. E ver que ainda está funcionando. Que ainda está, que deram continuidade. E eu creio que cada um de vocês também se sente feliz quando vê isso. Talvez é um projeto que você começou, e você vai lá e olha, aquele projeto continua. Às vezes são coisas tão simples, tão pequenas. Servir a Deus são coisas simples. Servir a Deus é simples. Porque se a gente olhar para o nosso redor, existem tantas necessidades, tantas coisas para serem feitas, tantas coisas. Só que para isso, nós não podemos olhar com nossos olhos carnais. Eu não estou dizendo para tu espiritualizar a situação. Aleluia, vou orar, vou jejuar no monte para ver se eu devo de ajudar essa pessoa ou não. Se a pessoa está em necessidade, meu querido, está tu por perto, te atira, ajuda. Talvez não vá aparecer ninguém mais para ajudar aquela pessoa. Mas lembre de algo. Necessidades não é apenas o que a pessoa aparenta que ela está precisando. Procure mais profundamente o que realmente está acontecendo com aquela pessoa. Aonde você pode ajudar a raiz do problema daquela pessoa. Como filho de Deus, procure ver a raiz que impede aquela pessoa de crescer e dar frutos também.